Capítulo 10. De onde vem isso tudo? Na matemática cerebral da razão versus emoção, os borderline mostram que a razão é um perdedor contumaz. Nesse capítulo será abordada uma parte mais técnica que tem por objetivo ajudar o leitor a compreender um pouco melhor o complexo funcionamento cerebral das pessoas com transtorno de personalidade borderline. No início do século passado, diversos psicanalistas já descreviam comportamentos compatíveis com os sintomas do que hoje conhecemos como TPB. Mas foi Thomas Werner Moore o primeiro profissional da área a utilizar o termo borderline. Thomas o fez para designar uma forma de depressão psicológica na qual o paciente apresenta nítidos sintomas depressivos, com ideias delirantes, deliroides, de cunho persecutório, mania de perseguição. No início da década de 1970, o transtorno foi finalmente reconhecido e incluído no DSM-3, por meio dos estudos profundos dos dois norte-americanos, Gunderson e Singer, na Escola de Medicina de Harvard. É importante destacar que o DSM é uma espécie de bíblia da psiquiatria americana, e suas formulações e orientações diagnósticas norteiam os profissionais da área de saúde mental de diversas partes do mundo. Trata-se de um manual sério e submetido a atualizações frequentes, realizadas com o intuito de adicionar as novas descobertas sobre as mais diversas alterações do comportamento humano. Assim, a inclusão nesse veículo do transtorno de personalidade borderline, seu diagnóstico e até prognóstico constitui um passo gigantesco para que o transtorno pudesse ser identificado e seus portadores recebessem um tratamento mais adequado e eficaz. Infelizmente, ainda existem controvérsias e diferentes linhas de pensamento no meio científico e acadêmico sobre o TPB. No entanto, já podemos afirmar que é consenso o fato de os pacientes apresentarem alterações significativas no que tange às áreas afetiva e emocional, comportamental, social e cognitiva, como visto de forma mais detalhada no capítulo 2. O transtorno de personalidade borderline deriva de diversas disfuncionalidades neurobiológicas dentro dos incontáveis circuitos cerebrais. De forma mais didática, isso significa dizer que existem nesse transtorno alterações na produção e na liberação de vários neurotransmissores, que são substâncias produzidas no cérebro, cuja função é transmitir e interconectar as informações entre os neurônios de várias áreas cerebrais. No caso específico dos borderline, as áreas mais importantes são aquelas que estão relacionadas às emoções e à afetividade. Essa região recebe o nome de sistema límbico e pode ser considerada o verdadeiro coração do ser humano, pois é ali que nossas emoções são geradas, moduladas e às vezes extrapoladas. Quando ouvimos expressões românticas do tipo coração partido, tenha certeza de que o coração verdadeiro está inteiro, mas o coração mental, sistema límbico, encontra-se em ebulição. A grande estrela no sistema límbico é a amígdala, não confundir com a amígdala da garganta, que poderá ser visualizada na ilustração das estruturas cerebrais apresentadas adiante. Segundo Gurdson, com quem compartilha os fundamentos em relação aos borderline, o pilar desse transtorno encontra-se na disfuncionalidade afetiva e emocional. Esse componente tão significativo determina as maiores dificuldades dessas pessoas, as relações afetivas de natureza interpessoal e até mesmo a intrapessoal. A disfunção afetiva determina e molda a forma como essas pessoas se relacionam com as mais próximas e íntimas e também com elas mesmas. Neuroimagem funcional. Novas perspectivas diagnósticas. Novos e transformadores ventos sopram no estudo e na compreensão dos transtornos do comportamento humano, graças aos avanços tecnológicos que nos conduzem aos exames de neuroimagem. Hoje, muito mais do que ver as estruturas do cérebro, podemos vê-lo em ação. Isto é, como ele se comporta quando sentimos alegria, raiva, paixão, tristeza e etc. Até bem pouco tempo, os transtornos psiquiátricos eram diagnosticados levando-se em consideração os sinais e sintomas descritos pelo paciente e aqueles observados pelo médico durante o tempo de consulta. Uma revolução nesse aspecto se anuncia, pois a neuroimagem nos possibilita observar circuitos cerebrais e as áreas nas quais alguns deles se apresentam mais ativados ou menos hipofuncionantes. É essencial frisar que a boa e insubstituível relação médico-paciente na coleta de informações, bem como a perícia e a experiência do psiquiátrico, são fundamentais para a elaboração diagnóstica e, consequentemente, do projeto terapêutico. No entanto, os exames de neuroimagem funcional, sem qualquer sombra de dúvida, abrem novas perspectivas no auxílio complementar para o diagnóstico dos transtornos mentais mais complexos que, por serem assim, podem levar muito tempo para serem determinados. No capítulo 8, cheguei a comentar a triste estatística de que os borderline levam, em média,
10 anos para receberem um diagnóstico preciso, e esse tempo valioso costuma trazer consequências desastrosas para esses pacientes nos mais diversos setores de suas vidas, em particular o afetivo. Os exames de neuroimagem funcional produzem imagens dinâmicas do cérebro nas quais podemos observar a atividade dos neurônios em diversas regiões cerebrais. E isso, na prática, nos mostra as áreas onde os neurônios trabalham mais, já que correspondem às regiões nas quais há mais consumo de combustíveis, oxigênio, glicose, etc. Atualmente, a personalidade borderline é um dos comportamentos disfuncionais mais estudados e descritos pela psiquiatria. Apesar disso, esse transtorno ainda é bastante subdiagnosticado pelos profissionais da área de saúde mental. E isso é absolutamente justificável e compreensível, uma vez que o TPB apresenta uma forte tendência a se sobrepor a outros transtornos de forma fronteiriça ou mesmo comórbida, como mostrado no esquema do capítulo 1. Raramente esse transtorno se apresenta de forma isolada, ou seja, sem outros quadros comportamentais associados. O grande desafio é detectar a disfuncionalidade primária ou central, pois, no caso dos border, a alteração afetivo-emocional é a geradora de todos os demais transtornos associados e, por isso mesmo, secundários em relação à disfuncionalidade afetiva. É preciso ainda ter em mente que os diagnósticos dos transtornos de personalidade costumam ser os mais difíceis de serem realizados, já que, antes de tudo, o que existe é uma maneira de ser, pensar e agir que constitui o eixo básico daquela pessoa, o modo superlativo de viver e o seu jeito de existir. Trata-se de uma personalidade que apresenta várias funções mentais alteradas e, por isso mesmo, sofre ou faz sofrer as pessoas ao redor por ter grandes limitações de ver a vida sobre outro ângulo. Meu entusiasmo em relação aos novos métodos de neuroimagens se torna ainda maior em relação aos borderline, uma vez que tais técnicas poderão nos ajudar na árdua missão de desvendar os caminhos pelos quais as emoções e os pensamentos determinam os comportamentos instáveis e inesperados, geradores de muito sofrimento real e até imaginado ou fantasiado. Somente por meio de um conhecimento mais profundo, seremos capazes de auxiliar essas pessoas a transcenderem um vazio angustiante de não conseguirem viver dentro de si mesmas. Emoção em temperatura máxima, o papel principal da amígdala. Existem evidências de que os borderline apresentam disfunções neurobiológicas, especialmente na região cerebral denominada frontolímbica. Essa área engloba a parte frontal do cérebro, região da testa, responsável pela tomada de decisões, uma vez que o lobo frontal funciona como um freio cerebral, e todo o sistema límbico constituído por diversas estruturas do cérebro, veja na figura a seguir, que comandam as emoções. Dentro do sistema límbico, a amígdala é a estrutura-chave na regulação afetiva, no processamento de nossas emoções e no exercício da impulsividade. Figura 2. Regiões cerebrais do sistema límbico e córtex pré-frontal, elaborado por Lia Ximenes. Uma série de estudos de neuroimagem estrutural relativo ao tamanho, realizados por Mary C. Zanarini, da Harvard Medical School, Estados Unidos, demonstrou uma diminuição de diversas áreas do cérebro em pacientes borderlines, como o hipocampo, que é a área do cérebro responsável pela memória, a amígdala, responsável pelas emoções em geral, e o lobo frontal, que é uma área associativa do cérebro e por isso exerce a função de filtro ou freio para nossos excessos. Estudos de neuroimagem funcional, metabolismo dos neurônios, também realizados por Zanarini, revelaram anormalidades no metabolismo da glicose, principal alimento das células cerebrais, nas mesmas regiões descritas antes, mas também evidenciaram de forma mais precisa alterações no córtex pré-frontal orbital, que faz parte do lobo frontal, mas é uma área mais específica onde são processadas as informações para que nossas decisões possam ser tomadas com mais racionalidade e equilíbrio. Outras alterações também puderam ser observadas, como a diminuição da atividade neural no tálamo, área responsável por direcionar informações vindas do corpo para as áreas de interpretação e resposta. No hipocampo esquerdo, nos núcleos de base, responsáveis pelo início e término dos movimentos, e no córtex pré-frontal dorsolateral, área do lobo frontal específica para a regulagem da impulsividade. Dois grandes estudos, também de neuroimagem funcional, realizados pelos pesquisadores americanos Herpertz e Donegan e colaboradores, avaliaram o metabolismo cerebral por meio do consumo de oxigênio pelos neurônios, em pacientes borderline, ao serem confrontados com determinadas fotos que continham expressões faciais diferentes e que representavam emoções bem definidas para a maioria absoluta das pessoas. As emoções retratadas foram de neutralidade, alegria, tristeza, medo.
Com esses estudos, os pesquisadores puderam constatar que os borderline apresentavam um significativo aumento de metabolismo nos neurônios, na região da amígdala, em comparação aos indivíduos que não apresentavam esse tipo de transtorno. Assim, eles puderam evidenciar que há maior reatividade frente às emoções sugeridas pelas expressões faciais nos pacientes border quando comparadas com as pessoas não border, que constituíam o grupo de controle. Figura 3. Atividade da amígdala frente à visualização das expressões faciais, neutralidade, alegria, tristeza e medo. Se a amígdala está hiperfuncionante nos borderline, isso nos ajuda a entender o porquê desses indivíduos viverem no limite de suas emoções e porquê, às vezes, eles vivenciam hemorragias emocionais, que podem ser observadas de forma inequívoca em seus ataques de raiva e fúria, ou mesmo em seus atos desesperados de automutilação. Além da função básica de dar o tom de todas as nossas emoções, a amígdala acaba influenciando muitas outras funções mentais, uma vez que ela mantém íntimas conexões com diversas estruturas cerebrais. Dessa forma, tais estruturas em parceria com a amígdala tornam-se responsáveis pelo processamento, interpretação e armazenamento das informações advindas do próprio corpo e do ambiente externo e, consequentemente, do processo de aprendizagem decorrente de todo esse sistema sofisticado de trocas e conectividade de mensagens entre corpo, cérebro e o ambiente ao redor. Emoção versus razão. Segundo Antônio Damasio, autor do livro O Erro de Descartes, as melhores decisões são tomadas quando existe um equilíbrio entre o nosso lado emocional e o nosso lado racional. E para que nossas emoções possam nos auxiliar nas tomadas de decisão, é necessário que elas se conectem com nossa memória. Assim, emoções positivas tenderão a ser repetidas no futuro. Em contrapartida, a memorização das emoções negativas e causadoras de sofrimento tenderão a fazer com que aprendamos a não repeti-las em outras ocasiões ao longo da vida. Para que essa relação entre emoção e razão seja harmônica e produtiva, é preciso haver uma conexão estreita entre a amígdala e o hipocampo. A memória é um processo completamente associativo e a responsável por essa associação entre a emoção e o sentimento com o acontecimento ocorrido dentro ou fora do corpo é a amígdala, em parceria com o hipocampo. A amígdala também mantém estreita relação com o núcleo accumbens, uma estrutura bem pequena que fica no meio do cérebro e é formada por um conjunto de neurônios capazes de produzir e liberar dopamina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação. O núcleo accumbens com a amígdala, coração cerebral, e o hipocampo, memória, são responsáveis pela interpretação dos fatos que vivenciamos e seus consequentes significados. Todas as situações, boas ou ruins, que fazem o núcleo accumbens liberar dopamina vão acionar no cérebro a vontade de repetição em busca da sensação do prazer. O que irá definir se a repetição é benéfica ou não para o indivíduo são a amígdala e o hipocampo, que juntos são responsáveis pela interpretação emocional e o armazenamento das informações na forma de aprendizado. Outra estrutura que guarda estreita relação com a amígdala é o córtex pré-frontal. Ele tem por objetivo frear o excesso de emoções advindo da amígdala hiperfuncionante desses pacientes, o que, convenhamos, não é uma tarefa fácil no caso dos borderlines. Antes de chegarmos ao córtex pré-frontal, temos que recordar o papel decisivo da amígdala na regulação afetiva das pessoas. As informações sensoriais, oriundas dos sentidos ou do meio externo, ao chegarem ao cérebro, passam pelo tálamo, que tem o papel de redirecioná-las, ora para o córtex pré-frontal, onde as associações são feitas e as decisões tomadas, ora para a amígdala, que dá o tom emocional da história. Da amígdala, os estímulos podem percorrer dois caminhos, um mais rápido e automático, ou outro mais lento, elaborado e racionalizado. O caminho rápido não passa pelo lobo pré-frontal, vai direto para o hipotálamo, que libera uma série de hormônios para a manutenção da homeostasia do organismo. Entre esses hormônios está o cortisol, responsável pelo estresse, especialmente crônico do organismo. Para o cérebro, o cortisol é uma substância extremamente tóxica em médio e longo prazos, e as células do hipocampo, memória, são as mais sensíveis a essa toxicidade. Como os borderline vivem estressados, é fácil entender porque sua memória relativa a coisas desagradáveis não os impede de cometer os mesmos erros muitas vezes, especialmente no campo afetivo. Dessa forma, a via rápida propicia a exacerbação das emoções e uma falha no aprendizado, ambos gerados pelo cortisol, que ativa mais ainda a amígdala, intoxica e lesiona as células da memória localizadas no hipocampo.
No caminho mais lento, a amígdala passa as informações de volta ao tálamo, que, por sua vez, aciona novamente o córtex pré-frontal, que reforça o freio sobre as emoções amigdalianas. Quando a amígdala está hiperativada, como ocorre nos border, ela acaba chamando toda a atenção para si, fazendo os circuitos cerebrais se desviarem sempre em sua direção, através da via rápida. Isso gera o que denominamos de sequestro neural, no qual as tomadas de decisão tendem a ser automáticas e instintivas, em vez de serem pensadas e mais elaboradas. Assim, o córtex pré-frontal é subativado nos border, pois a maioria das informações segue o caminho rápido que reforça a hiperatividade emocional desses indivíduos. Sem poder exercer o papel de filtro e freio emocional, o córtex pré-frontal pouco pode fazer para impedir as hemorragias emocionais que tomam conta dessas pessoas. Na matemática cerebral da razão versus emoção, os border mostram que a razão é um perdedor contumaz. O estado de estresse crônico que constitui a vida dos borderline também acaba por desregular o metabolismo de outra substância cerebral fundamental para que eles possam ser menos impulsivos, irritáveis ou agressivos, a serotonina. Nesses pacientes, a serotonina costuma apresentar uma profunda desregulação em seu processo de liberação. A alteração no metabolismo da dopamina e da serotonina diminui ainda mais a responsividade do lobo frontal e seu conteúdo mais racional e elaborado na forma de pensar e de agir. Tal condição reforça e retroalimenta de forma mais desastrosa o hiperfuncionamento amigdaliano desses pacientes. Fatores genéticos. Sabemos que, desde o nascimento, o cérebro está em constante transformação. Em alguns momentos da vida, essa transformação é maior, como a que acontece durante a transição da infância para a adolescência. O que já é consenso entre os especialistas é que nascemos com nosso temperamento bem definido, mas a personalidade não nasce pronta. Ela vai sendo construída ao longo da vida de acordo com as experiências vivenciadas. As mais diversas situações experimentadas por cada um de nós influenciam esse modelamento rumo ao desenvolvimento pleno de nossa personalidade. Assim, podemos dizer que, ao nascer, a nossa genética traz uma personalidade pré-formada. E é em cima dessa predisposição que poderemos desenvolver certos tipos de transtornos mentais ou físicos. Tudo vai depender de quanto o fator genético é determinante em cada caso. Além disso, temos que considerar as influências que o meio externo provoca. Um ambiente desfavorável, traumas infantis, estresse crônico, relações familiares conturbadas, etc., poderá se constituir em um fermento propício ao desenvolvimento das formas mais graves dos transtornos. Em relação ao transtorno de personalidade borderline, há um consenso de que 50% é determinado pela genética. Estudos realizados, Zanarini, evidenciaram um alto percentual de pacientes de primeiro grau, mãe ou pai, com esse mesmo transtorno ou ainda com traços bem marcados dele. Em outros estudos feitos na Noruega, nos quais foram comparados gêmeos dizigóticos e monozigóticos, verificou-se uma concordância de 35% para os gêmeos monozigóticos e 7% para os dizigóticos. Entre todos os transtornos de personalidade, o borderline se mostrou o transtorno com maiores estimativas genéticas. Tendo em vista a dificuldade diagnóstica nesse transtorno, ainda existem poucos estudos que apresentem um número significativo de casos para que conclusões mais específicas e precisas possam ser tomadas como algo definitivo. Dessa maneira, Mary Zanarini, da Harvard Medical School, concluiu que o componente genético no desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline é bastante forte e que os fatores ambientais também influenciam a modelagem do mesmo, de forma mais expressiva do que em outros transtornos de personalidade em geral. E destaca ainda que estudos em grupos maiores, especialmente de gêmeos, são necessários para tornar essas conjecturas mais fidedignas. Fatores ambientais. A constituição de nossa afetividade está intimamente ligada à maneira pela qual uma pessoa se relaciona com os outros e consigo mesma. O processo em que o indivíduo se enxerga como um ser único e independente dos demais é denominado de superativação do eu. E ele ocorre por meio das experiências vivenciadas desde o início da infância. Entre 4 e 5 anos, uma criança já tem noção exata de que ela é um ser diferente de seus pais, especialmente de sua mãe. É nessa fase da vida que os pequenos começam a mentir e se divertem com a constatação de que seus pensamentos não podem ser totalmente desvendados por seus familiares ou cuidadores. Nas meninas, esse processo costuma acontecer mais cedo do que nos meninos.
Perceber-se um sujeito único, ao mesmo tempo que é mágico e fascinante para a maioria das crianças, pode se revelar algo aterrorizador e angustiante para aquelas que já nascem com uma genética bem marcada para a disfuncionalidade afetiva dos borderline. Ver-se único para essas crianças pode fazê-las se sentir vazias, sós e desprotegidas. E é nesse momento que a influência do ambiente externo poderá fazer uma profunda diferença entre as crianças que apresentarão as formas mais leves ou apenas traços do transtorno, ou aquelas nas quais evidenciaremos quadros graves com disfuncionalidades interpessoais capazes de colocar em risco suas próprias vidas e das pessoas com as quais estabelecem relações intensas e doentias. Nessa fase tão importante da infância, a estrutura familiar se mostra fundamental para um bom prognóstico para essas pessoas no futuro. Crianças que viveram em ambientes familiares violentos, com presença de brigas verbais ou físicas, apresentam maiores dificuldades em desenvolver uma afetividade saudável e estável. Essas famílias ensinam que o desrespeito é algo aceitável. Esse tipo de ensinamento dificulta em muito o desenvolvimento empático do indivíduo. Empatia é a capacidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra. Sem o pleno desenvolvimento da empatia, é impossível estabelecer uma relação interpessoal, especialmente de caráter afetivo, com o mínimo de harmonia e respeito. A questão da empatia é tão importante quando se trata de borderline que é capaz de estabelecer a gravidade do quadro, bem como seu prognóstico. Borderlines empáticos possuem maior capacidade de autorreflexão e, consequentemente, são capazes de apresentar mudanças comportamentais significativas quando se engajam em um trabalho psicoterápico adequado. Nos casos mais graves de pessoas com transtorno de personalidade borderline, é possível identificar em suas histórias infantis a presença de abusos sexuais, abusos físicos e maus tratos por períodos prolongados. Zanarini. E quando a criança tem uma mãe borderline ou com traços bem marcados do transtorno? Bom, aí fatores genéticos podem se somar a fatores externos de caráter educacional com consequências previsivelmente desfavoráveis. A mãe border, como vimos no capítulo 5, é sempre de difícil convivência, mas, se for uma borderline grave, o envolvimento mãe-filho tenderá a gerar uma relação marcada pela ambivalência afetiva, imprevisibilidade, ansiedade e insegurança. Esses ingredientes são quase infalíveis para a construção de uma afetividade no mínimo conturbada. Por todos os aspectos destacados, é possível observar que o transtorno de personalidade borderline trata-se de um dos mais complexos quadros relacionados às disfunções comportamentais humanas. O que sabemos até o momento talvez seja apenas a ponta de um iceberg, mas todos os esforços para desvendar esse universo são válidos e necessários, pois conhecer o universo dos afetos e das emoções humanas é como revelar a origem de nossa essência. Descartes um dia afirmou: "Penso, logo existo", e durante muito tempo não questionei essa afirmação. Cheguei a citá-la com entusiasmo em diversas aulas sobre o funcionamento mental de nossa espécie. No entanto, hoje necessito rever alguns conceitos e esse é um deles. Tenho o firme propósito de acreditar que, se Descartes pudesse ter acesso a todo o conhecimento científico gerado nos últimos 20 anos, pelo menos em relação ao funcionamento cerebral, ele se reescreveria em algo mais ou menos assim: "Sou humano, logo me emociono e, se as emoções me permitirem, pensarei adequadamente."